vocês todos. Quisera eu começar com um seminário deste, com essas respostas, por mais alguém pode dizer, não, mas isso aí não me esclareceu bem. Nossa, eu teria um ponto de partida, eu teria um platô para decolar, que era a coisa melhor do mundo. Vocês são os privilegiados poderem estar discutindo neste nível todos esses assuntos. Fiquem tranquilos quanto a isso. Manuela Rocha, como tratar, eliminar pedras na vesículas? Quase sempre por concentrados, grandes concentrados, e também um pouco de criação fluídica. Lógico, concentrado, dispersa, né, Manuela? Marli Terezinha, nesse emaranhado de técnicas, você vai explicar a finalidade de cada movimento? Não vou parar para cada movimento, até porque, veja, a gente já teve o primeiro seminário, estamos no segundo. A gente não colocou como obrigatoriedade de fazer o primeiro para fazer o segundo, por uma questão que envolveria aí muitos quesitos, para que ninguém ficasse ofendido. Mas o ideal era ter visto o primeiro, porque ali a gente já explicou muita coisa e agora estamos explicando outras, porque se a gente for explicar tudo desde o começo, a gente não anda e aí não fica positivo. Aqui a Marli continua, né? Por exemplo, para que serve o circular, a floração, a imposição? Exatamente, veja, tudo isso está no primeiro seminário. Muito obrigas, estou aprendendo muito nos seminários e nas suas lives, e nas de Lucila. Que bom, Marli, vamos continuando. Eu sei que às vezes vai ficar meio faltando alguma coisa, mas com a boa leitura, uma leitura lado a lado, assistindo mais vídeos, assistindo essas lives das segundas-feiras. As lives das segundas-feiras têm sido um negócio maravilhoso. Pessoas com muita experiência assistem, não perdem e mandam comentários notáveis. Então é uma boa continuar com isso. Lívia Ferreira, minha mãe sofre do mal de pânico. Sente um aperto no coração, fica pálida e trêmula. Como deve ser o passe nela? Livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, agora tratando do pânico. Ali tem todas as explicações. Eu não posso lhe dar aqui porque seria uma aula de novo, totalmente longa, negócio para mais de 2 horas. Mas veja lá no livro que está explicado bem direitinho, tá? A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Oswaldo Casagrande. O magnetizador tem a capacidade para realizar um tipo de escaneamento da aura do atendido? Eu sei que tem pessoas que têm uma boa prática de ler aura. Eu prefiro sentir o psiquismo, o campo psíquico, o campo perispiritual, o campo vital. Eu me sinto mais confortável com isso do que necessariamente com a aura. Maria Luísa Figueira. Quando você fala em estrutura epigenética ou morfogenética, você está falando do perispírito? Sim, foi exatamente, mais uma vez, né, na primeira aula, no primeiro seminário, a gente tratou disso. Então, agora, nesse segundo seminário, eu estou só pincelando para quem fez o primeiro saber exatamente por onde é que a gente está caminhando. É porque os termos atuais são esses, mas para quem é espírita, o termo é perispírito, o campo perispiritual, o campo fluídico vital e assim sucessivamente. Eneida Conceição, gratidão, boa noite. Em um caso de borderline, sendo trabalhado TDM1, TDM1 é terapia da depressão pelo magnetismo, no nível 1, mas com outros problemas presentes, além de apresentar-se refratária, como conseguir tratar sem tato magnético? 1 ano de estudo, mas sem tempo para a prática por conta da pandemia. Passe à distância. Um abraço. Eneida, a não prática realmente ela inibe muito. Se a gente aprende tudo só na teoria, na hora da prática a gente sente uma descompensação enorme. Mas já passa isso e você vai chegar lá. Uma pessoa com síndrome de pânico, uma pessoa borderline, uma pessoa bipolar, uma pessoa em depressão grave, crônica, suave, profunda, tudo isso é trabalhado com as técnicas da depressão no nível 1. Então você não precisa ter tato. As técnicas da depressão no nível 1, o bom é porque elas são praticamente padrão. E para quem não conhece, o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, ok? Aqui, Elza Maria. Quando será o de tato magnético, querido? Querida,
ainda não está definido, ainda estou trabalhando nele, porque não é simplesmente dizer assim, vou começar a semana que vem. Não, eu estou montando toda a estrutura. Muitas vezes as pessoas pensam que assim, não, Jacó já tem tudo na cabeça. Não tenho não, eu levo um tempo danado, desde sábado de noite, quando terminou o seminário, eu comecei a trabalhar para a próxima aula do próximo sábado, fora tudo que já tinha. Entende? Não é tão simples não. E o ditado magnético é bem pesado, né? Porque ele tem que ser muito objetivo, mas não se pode vencer etapas sem realizá-las. Então, aguarde mais um pouco. Mônica Abramo, considera o câncer doença de outras vidas e vinda do mental inferior? Na descida para o corpo físico, é a epigenética e o morfo que citou no caso do final do curso? Olha, eu não gosto muito de imaginar que a gente desceu, a gente subiu, a gente andou de lado. Não, a gente simplesmente veio com algumas probabilidades, porque a gente mesmo, na maioria, optamos por isso, mas outro tanto de vezes somos nós que provocamos. A gente ter reações grosseiras, que a gente acha que eu sempre fui assim, isso às vezes impressiona o nosso campo perispiritual, ou o campo epigenético, ou o campo morfogenético, de uma maneira muito grave, que vai se transformar naturalmente em doenças, em patologias, e algumas graves, como certos cânceres, tá bom? É por aí. Teve aqui uma colocação, no caso aqui, duas colocações que vieram em forma privada. As considerações privadas, eu prefiro comentar para que todo mundo aproveite, pelo menos para que nós aproveitemos o mesmo momento, mas eu não digo quem fez a questão. Então, a pessoa que fez sabe que foi ela, e aí a gente trata aqui com bem clareza o que está colocado. Esta pessoa colocou aqui bem longo o seu comentário, né? Amo o magnetismo, tenho a maioria dos livros, vou comprar inclusive o último, que eu ainda não consegui comprar. Penso que o magnetismo ganharia muito, não estou criticando, mas tem muita informação de chakra errônea em livros. Penso que esteja equivocada a ideia do esplênico sair do outro lado do corpo. E aí ele coloca aqui um link que diz que foi baseado em tradições antigas. Eu vou parar já aqui para fazer um primeiro comentário. Quando eu estudei centro esplênico, ele era colocado para frente, igual os outros. E nas tradições antigas, o pior de tudo é que não se fala praticamente no esplênico. Então o esplênico era... Há inclusive autores que dizem assim, que o esplênico só surgiu no Ocidente porque o Ocidente não queria trabalhar o genésico por conta das implicações ético-morais religiosas. Então o esplênico parece que ele veio meio de contramão. No Espiritismo, o próprio Espírito André Luiz também coloca isso quase que de uma forma superficial. As tradições antigas não faziam menção ao esplênico, pelo menos até onde eu já estudei. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu, quando trabalhei a depressão, foi ali que eu descobri que o centro esplênico ele atendia bem se eu trabalhasse com ele inclinado. E aí comecei a testar com vários pacientes e era impressionante. Se você trata ele como sendo de frente, a resposta é frágil. Se você trata com ele inclinado a 45, a resposta é extremamente eficiente. E eu posso até dizer assim, se alguém me disser que não existe o eixo a 45 graus, eu digo, então não existe o eixo a 45 graus, mas existe um eixo a 45 graus que é o funcional para isso. Isso eu garanto. E esse vídeo que você colocou, eu sempre elogiei muito, é um vídeo de uma qualidade gráfica excelente, mas que tem muitas coisas ali que não estão de acordo nem com a tradição, nem com a realidade de quem trabalha, dentro da minha experiência pessoal. Então aqui continuando, diz assim, nenhum radiestesista encontra a saída do baço no outro lado do corpo. Perceber-se o movimento dele realmente invertido, percebe-se. O movimento dele realmente invertido também no lado esquerdo do mesmo jeito que é na frente, igual na imagem do vídeo, está dizendo. Outra figura, bom, aqui vamos pontuar também, só para não deixar o assunto passar. Veja como é que você colocou. Nenhum radiestesista encontra a saída do baço do lado oposto.
Eu não estou tratando do baço, eu estou tratando de um centro vital. O centro vital esplênico, ele incide sobre o baço, mas ele não é o baço. E como incidência, todos os outros centros, todos, eles são numa linha reta, portanto a 180 graus. Então o radiestesista está procurando o reverso do baço está atrás do baço. Agora o reverso do esplênico está do outro lado do esplênico. Talvez aí onde a gente tenha feito alguma confusão. Outra figura que também é bem esquisita é o chácara cardíaco, em cima do coração, quando ele é em cima da glândula timo. O chakra, de fato, ele não está literalmente em cima do coração, tanto que ele está praticamente em cima do eixo. Ele está ligeiramente deslocado, mas muito ligeiramente, e esse ligeiramente talvez seja mais por conta de observação de videntes. Na realidade, o timo é quem dirige mesmo o centro cardíaco. Não vejo limpeza de nades, não é limpeza de nades, é desobstrução. Existem nades obstruídos, infelizmente, do mesmo jeito que existem vasos veias obstruídos. E aí a gente precisa desobstruir, tá bom? Então você coloca aqui Surruma, Ida e Pingala. Penso que limpar somente a torneira, que é o chakra, e não limpar o cano, os nades, o trabalho não seja tão efetivo. Olha, a sua analogia é muito boa. Não precisamos limpar os canos, só a torneira. Mas e se o sujo, se a sujeira, se o desgaste estiver dentro do cano, o que é que você faz? Vai deixar toda a água sair suja, porque você vai limpar a torneira, mas a água que vai passar no encanamento passa suja. Perceba isso, meu amigo Rodrigo. Rodrigo e mais, teve outra pessoa até que falou nisso. Mas deixa para lá. Gostaria de saber como é feito o transversal no básico, uma vez que ele é voltado para baixo. Outro ponto que a gente também não concorda, o básico ele não está voltado para baixo, ele está voltado para trás. Ele está ali quase na base da parte hospital dos ossos. Ele está lá embaixo mesmo, mas voltado para trás. Quem está voltado para baixo, e a gente falou isso no primeiro seminário, é o centro períneo, que é o reverso do coronário. Então, são duas coisas distintas que também nós estamos falando, né? Também vejo pouco se falar no básico, e na grande maioria das vezes é feito trabalho no sexual, a gente achando que é no básico. Olha, eu acho que você precisaria dar uma lida mesmo nesses livros, onde eu falo melhor dos centros, porque eu acho que você está meio que confuso. E isso é extremamente comum, sabe por quê? Porque as literaturas de centros de força, elas são confusas. Então a gente nunca sabe bem quem está dizendo o quê, quem está considerando o quê. Se você assistir 10 vídeos de 10 pessoas abordando os centros de força, você vai terminar dizendo, bom, então eu não entendo mais nada. Por isso é que eu prefiro ter o conhecimento básico e trabalhar sobretudo com as respostas do que a gente vai fazendo. E como eu não tenho só a minha resposta, eu tenho a resposta de várias equipes, de vários lugares, do Brasil e fora do Brasil, a gente já tem um bom apoio a favor de determinadas realidades, tá bom? Que tem na literatura antiga, chakra do plexo solar. Não há na literatura antiga chakra do plexo solar. Eu também não trabalho com plexo solar, eu trabalho com o epigástrio, que é a parte superior do gástrio. Nenhum radiestesista localiza ele com um pêndulo. Eu também não sou radiestesista, meu amigo. E veja bem, eu não posso querer entender, comparar e igualar doutrinas diferentes. A radiestesia é uma coisa, tato magnético é o mesmo propósito, mas é outra coisa. Se você está pensando em fazer... eu até já citei esse caso, né? Tem pessoa que um dia chegou e disse assim, eu posso fazer sim um passe de baixo para cima, porque eu sou massoterapeuta e faço massagem de baixo para cima. Eu disse, fazer massagem de baixo para cima é uma coisa. Você trabalhar cargas fluídicas de baixo para cima é outra totalmente diferente. Então, às vezes, a gente confunde mesmo. Mas, tudo bem, vamos por aí. Eu acho que foi muito bom você ter colocado tudo isto, mas era preciso que você tivesse
uma outra leitura também, porque eu acho que a sua leitura está muito cheia, talvez, de orientalismo, precisando um pouco ver como é que na prática a gente tem trabalhado isso aqui no nosso Ocidente, né? No plexo, ao eixo fígado, baço, pâncreas, mas não um único chakra, apesar do grande trabalho feito no esplênico. Pois é, apesar da gente não gostar, o esplênico é quem administra baço, pâncreas, fígado, rins, suprarrenais e vesícula biliar. E se a gente não gostar, não vai ter problema, porque continua sendo assim. E a outra pessoa escreveu, disse assim: não pude ver a live das técnicas avançadas no sábado, mas vi depois. Gostaria de saber como tratar de crianças que sofrem de ansiedade. Deve-se usar TDM1, como foi mencionado para crianças autistas? E o que é exatamente isso? O TDM1, eu não falei que seja recomendado para crianças autistas. Crianças autistas, no meu livro Magnetismo Humano, tem lá um capítulo escrito por Ana Vargas sobre o assunto. Quando eu falei TDM para crianças que têm HTDH, hiperatividade, portanto, determinados comportamentos, o TDM1 normalmente alivia bastante, ajuda muito. Como fazer isso? O livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Aqui nos Estados Unidos, a marihuana, que é a maconha, está legalizada na maior parte dos estados para tratamentos médicos, como dores, pânico, etc. Qual a sua opinião sobre isso quando é utilizada para combater dores? Eu não tenho uma opinião formada porque eu não sou da área médica, mas como magnetizador e pelo que me dizem, eu vejo que muitas pessoas têm tido bons resultados. Mas comparativamente falando, quando você pega um bom magnetizador que trabalha dores, eu acho que os resultados são ainda melhores e sem qualquer sequela, sem qualquer custo grande e ainda por cima resolvendo. E para terminar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 comentários. Marco Aurélio Pífano, Nara Inácio, Geni Rodrigues, Elis Neves, Luciano Fábio de Oliveira. Além desses, quase todo mundo mandou elogios e agradecimentos e estão bem entusiasmados. Eu fico muito feliz. Mas esses aqui disseram assim: Marco Aurélio Pífano, muito bons os esclarecimentos. É fundamental que, de posse desses conhecimentos, procuremos estudar e ampliar para que possamos usar os recursos do magnetismo com consciência e de forma o mais assertiva possível. Com o conhecimento, vamos usando a criatividade para fazer as conexões possíveis com a técnica. O meu abraço ao amigo e a todos os participantes. Obrigado, Marco Aurélio. Fico muito feliz em saber que você está com a gente. Nara Inácio, amo as aulas. Estou muito agradecida pelos ensinamentos recebidos. Magnetismo é fascinante e quando descobrimos que através dele podemos ajudar um irmão e também os pets, fico ainda mais maravilhada. Gratidão, Jacó e toda a equipe. Nara, a live que nós tivemos segunda-feira, não sei se você estava, segunda-feira antes de ontem, foi exatamente magnetismo animal versus magnetismo em animais. Muita gente gostou e está bem interessante. Se vocês ainda não viram, dá lá uma assistida que está disponível na nossa página, jacomelo.com. Geni Rodrigues, obrigada, a equipe, realmente é maravilhoso compreender e aprender mais sobre magnetismo e descobrir como temos muito para aprender, todos nós. Elis Neves, informações valiosas, eu não tenho prática nenhuma, tudo para mim, portanto, é novo. Ou seja, vamos todos crescendo, né? E Luciano Fábio de Oliveira, tudo é muito caro para chegar a montar um evento destes, equipamentos, licenças. Ou seja, o meu amigo Luciano, ele também monta eventos, ele está montando algumas coisas e ele sabe a trabalheira que dá e o custo. Porque às vezes as pessoas pensam que é somente você chegar e ficar de frente para uma câmera e sair jogando, mas tem equipes, tem plataforma, tem... Olha, é tanta coisa, graças a Deus que é muita coisa, pelo menos a gente fica numa ativa boa. Muitíssimo obrigado, sábado está chegando, ainda hoje isso aqui vai estar, hoje quarta-feira, que dia hoje? Dia 16, né, de setembro, ainda hoje vai ficar lá na sala do aluno, vocês vão ter então suas respostas, peço desculpas por não ter colocado antes, e vamos em frente, porque sábado está chegando e a gente vai ter uma aula, olha, supimpa, acho que vocês vão gostar. Grande abraço e até lá!